Boa noite a todos, novamente, me ouvem bem? Boa noite. Boa noite, sim. Ok, vamos começar da emissão edital número 52 de 2025. Só fazendo uma observação, os autos 347 de 2025, doutor Vinícius Cardoso, defesa escrita do doutor Jorge de Souza, nós vamos redesignar, doutor Vinícius, esses autos para a próxima sessão de julgamento, que já fica o senhor intimado, dado ao fato que o Terra Boa também é um dos réus que não constava no edital de julgamento, tá? Então, eu já vou deixar aqui os senhores intimados para a próxima sessão, para nós não perdermos tempo daí com esse julgamento, até porque, senão, poderá ser arguído pela defesa nulidade e outros fatores que a gente não quer que aconteça aqui, ok? Vamos, então, para o auto de julgamento 349 de 2025. Também do Dr. Vinícius Cardoso, defesa do Dr. Gelilson Bernardes, Santa Maria. Ok? Quem faz o relatório é o Dr. João. Só pegar o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, Alves. Boa noite. Boa noite. Boa noite, procuradora. Boa noite, defensores e a todos que fazem parte dessa nova sessão. Bom, trata-se de um campeonato paranaense masculino, categoria de base sub-20, jogo número B 22347, Santa Maria Futsal, a ABB Jandaia do Sul contra a equipe de Pato Futsal. Ocorreu no dia 2 de outubro do decorrente ano, em Jandaia do Sul. Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia pelos fatos expostos. Fato 1. Expulsão direta. Micael da Silva Barbosa, atleta camisa número 11, registro 49, 45, 93, da EPD Pato Futsal, por impedir tentativa de gol. Mão na bola dentro da área penal. Infração do artigo 250, inciso 1 do CBJD. De acordo com o relatório do árbitro, aos 17 segundos de jogo, o árbitro 2, Michael Douglas Bielski, registro 42, 46, 42, FPF, expulsou de forma direta o jogador de camisa número 11, o senhor Michael da Silva Barbosa, da IPD Pato, por ter interceptado a bola com a mão dentro da área penal, quando a bola ia em direção à meta, impedindo com meios ilegais a marcação de um pênalti contra sua equipe. Após a expulsão, o referido jogador retirou-se normalmente da quadra. Nesse sentido, ao interceptar deliberadamente a bola com a mão dentro da área penal, quando essa se dirige à meta adversária, o denunciado impediu de forma intencional e consciente a concretização de um gol certo, valendo-se de meio manifestamente ilícito para obter vantagem devida. Desta feita, o denunciado infringiu o artigo 250, inciso 1 do CBJD, pelo que requer a sua condenação. Fato 2. Expulsão direta. Kaique Alexandre Cândido de Oliveira, atleta camisa número 11, registro número 51, 93, 50, da EPT Santa Maria Futsal, ABB Jandaia do Sul, por desferir cabeçada em adversário. De acordo com o relatório do árbitro, aos 18 minutos e 50 segundos de jogo, expulsei de forma direta o jogador de camisa número 11, senhor Kaique, da equipe Santa Maria Futsal, por desferir uma cabeçada no jogador número 41, senhor Gabriel Henrique Santos Silveira, registro número 507409, da EPD Pato Futsal, atingindo na região do ombro e face, do lado direito. Não foi necessário atendimento ao atleta agredido, houve o princípio de tumulto que logo foi controlado, ficando a partida paralisada por 4 minutos e 37 segundos. Após este fato, o atleta se retirou para o vestiário normalmente. Nesse sentido, ao desferir intencionalmente uma cabeçada contra o adversário, atingindo na região do ombro e rosto, agiu de maneira violenta e incompatível com a prática desportiva, atendendo contra a integridade física do oponente, o espírito de fair play que deve reger a competição. O denunciado infringiu o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, uma vez que o atleta praticou o ato de agressão física durante a disputa da partida, razão pela qual se requer
sua condenação nas sanções previstas pelo referido dispositivo legal. Subsidiariamente, caso não se entenda configurada a agressão descrita no tipo acima mencionado, requer-se a aplicação do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, por se tratar, ao menos, de conduta antidesportiva consistente em empurrar ou atingir o adversário de forma temerária, sem a intenção de jogar a bola. Fato 3. Expulsão direta. Wilton dos Santos Batista, treinador da equipe Santa Maria Futsal, ABB Jandaia do Sul, por reclamar acintuosamente das decisões da arbitragem, infração ao artigo 258, parágrafo 2, inciso 2 do CBJB. De acordo com o relatório da arbitragem, aos 18 minutos e 50 segundos do jogo, o árbitro 2, Michael Douglas Bileski, expulsou o treinador Sr. Wilton da equipe Santa Maria Futsal por reclamar da expulsão do seu atleta, dizendo as seguintes palavras: vocês são muito ruins, vai tomar no cu. Nesse sentido, resta evidenciado que o denunciado, ao proferir palavras de baixo calão, ofender a equipe de arbitragem, demonstrou total desrespeito à autoridade esportiva e conduta incompatível com a ética e a disciplina que deve nortear a função de treinador, especialmente em competição da categoria de base, onde se espera a postura exemplar e condizente com o papel formador que exerce. Fato 4. Arremesso de objeto na praça desportiva. Equipe mandante, Santa Maria Futsal, a ABB Jandaia do Sul. Infração ao artigo 213, inciso 3, CBJD. De acordo com o relatório do árbitro, aos 32 minutos e 59 segundos de jogo, antes de um reinício do jogo a favor da equipe de Santa Maria Futsal, um torcedor não identificado jogou uma garrafa plástica dentro da quadra. O jogo não ficou paralisado, pois rapidamente a equipe da arbitragem recolheu o objeto e deu sequência à partida. Nesse sentido, observa-se que a equipe não adotou as medidas necessárias para prevenir ou coibir a conduta indevida dos seus torcedores, permitindo que fosse arremessado o objeto dentro da quadra de jogo, ainda que sem maiores consequências para o andamento da partida. Sendo assim, infringiu o artigo 213, inciso 3 do CBJD, uma vez que a equipe é objetivamente responsável pela conduta de seus torcedores dentro e nas imediações da praça esportiva, devendo zelar pela ordem e segurança do evento. Requer o recebimento da presente denúncia como a instauração do presente do processo desportivo. A denúncia foi recebida na data de 22 de outubro, portanto, perfeitamente tempestiva. Os denunciados, primeiro, segundo, não possuem antecedentes. Terceiro denunciado possui anotações já prescritas. O quarto denunciado possui algumas anotações, sendo elas duas em vigência, uma de 2 de fevereiro de 2025, né? Na primeira comissão, onde foi apenado uma multa de R$ 200 pelo artigo 191, inciso 3 do CBJD, e a segunda em outubro de 2025, também pela primeira comissão, pena de multa de R$ 500 pelo artigo 191, inciso 3 do CBJD. A ilustríssima procuradora aqui que me oferece a denúncia é a Tiffany Eduarda de Macedo. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Jader. Doutores, os senhores têm prova a produzir? Pela defesa do Pato, sem provas a produzir, excelência. Pela defesa do Santa Maria e do técnico Wilton, foi enviado 2 vídeos. E aí a gente vai utilizá-los como provas aí. Certo. Pela Procuradoria, alguma prova? Não, excelente. Apenas provas, doutor Jader? Preferido.
Então vamos ver os vídeos. Tem uma ordem, doutor? Pode colocar. Tem áudio. Não, tem uma ordem dele, o senhor quer que veja um primeiro que o outro? Não, eu vou começar a defesa aqui, até pelo atleta Kaique aqui, mas o atleta Kaique, o vídeo, pode pôr do Wilton primeiro, porque daí eu vou começar a defesa pelo do atleta, e depois do Wilton, e depois da EPD. Maravilha. Pode rolar para nós? Só confirmar qual dos dois vídeos. É o de vermelho. Boa tarde, aqui quem fala é o Wilton, treinador de Santa Maria Sub-20, vim trazer as minhas versões de fato sobre o turismo de Santa Maria 4, né? No primeiro tempo ainda, né, no finalzinho do primeiro tempo, né, os dois jogadores, né, se estranharam. O meu jogador tomou um soco, uma disputa de bola, tomou um soco, foi agredido. Ele errou, porque ele deu uma cabeçada, evitando esse soco. E deu uma confusão generalizada, e foi na frente do banco de reserva onde eu estava. Eu não gosto dessas situações de agressões, eu entrei dentro da quadra para separar. E nesse momento, quando essas coisas se acalmaram tudo, a estranheza que eu tive da arbitragem foi me expulsar e expulsar o meu jogador de forma correta. Aonde eu acho que não foi justo, que ele não expulsou o jogador do quarto, que começou a confusão. Eu expulsou o meu jogador de forma errada, né? E eu entrei na quadra para separar, quando eu estava frente do meu banco, o primeiro está em quadra, e ele me expulsou, porque eu entrei em quadra para separar a confusão, de atleta sub-20. Agora, a segunda parte que me deixou espantado foi no relatório as palavras que ele colocou, que eu falei para ele, né, que eles são muitos, eu mandei ele para aquele lugar. Infelizmente, ele errou na situação, porque eu não mandei ele. Eu só questionei ele por que ele me expulsou, porque eu entrei para separar, e a gente conversou e ele me expulsou. Até que eu saí da quadra sem questionar mais, porque ele expulsou, a autoridade não atualizou. Aí a minha estranheza foi essas palavras que ele colocou. Então, assim, eu não fiz isso, por isso que eu estou mandando vídeo para a minha defesa. Eu não achei justo o que aconteceu, entendeu? A briga entre os dois jogadores ocorreu, a cabeçada ocorreu, isso até vi, mas assim, eu achei muito estranho as palavras que o árbitro colocou. Assim. Então, assim, eu espero que o tribunal julgue de forma correta e eu agradeço pela oportunidade de ter minha defesa e esclarecer os fatos. Ok? Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Vim falar com vocês aqui. Tem muita gente mandando mensagem para mim para saber o que aconteceu com o torcedor, não? Né? Depois que a polícia acabou tirando o torcedor do Santa Maria contra o Pato. Gente, lamentável, né? A gente vem sempre pedindo para o torcedor ter a paciência, né? De não jogar as coisas na quadra, não pode. Mas ontem, no calor da emoção, acho que foi na hora que o torcedor ficou emocionado, acabou de alguma área, acabou da quadra. E a gente, logo que viu esse episódio, a gente, né, teve que tomar alguma atitude, porque a gente veio falando que não pode jogar do jeito que os policiais, né, fizeram seu trabalho, retirou o torcedor, a gente identificou o Wilson, né, chamou de Wilson, então, mas já conversando com ele, né, no próximo jogo de Santa Maria, da atenção, já vou deixar para segurança não deixar ele entrar por esse tipo de ativo. Então, gente, a gente veio alertando vocês aí, já vinha alertando, né, mas infelizmente aconteceu esse episódio e a gente não vai admitir que isso aconteça mais. Então, sempre que alguém fizer algo dessa forma, de alguma forma prejudicar o Santa Maria, nós vamos tomar as medidas severas, né? Infelizmente, a gente não tem, né, como controlar o ambiente essa quadra, mas quando essa situação acontecer, vocês podem ter certeza que o canal todos eles, né, para que a gente possa punir o torcedor. Infelizmente, não quer isso, né, mas já sempre a gente está avisando, não podem jogar na quadra, então fica esse alerta para daqui para frente, o torcedor possa ter um pouquinho mais aí de compreensão com isso que está dizendo. Beleza? Até o próximo jogo, um grande abraço, fique com Deus aí.
Ok? Procuradoria, para falar? Boa noite novamente a todos. Boa noite, Excelência. Boa noite, nobres auditores. Boa noite, Ana. Boa noite, senhores advogados. Pela Procuradoria, com relação ao fato 1, ao atleta Micael da Silva Barbosa, que era da equipe do Pato Futsal, eu reitero a denúncia com relação a esse atleta por conta de que a interrupção da bola com a mão de fato ocasiona a expulsão de jogo, ocasiona a infração do artigo 250, inciso 1 do CBJD, que é bem claro com relação a isso, que se impediu provavelmente uma possibilidade de gol logo em início de jogo, e o jogador optou pela melhor forma que ele conseguiu de impedir a bola. Então, reiteramos a denúncia com relação a esse delito. Com relação ao fato 2, ao senhor Kaique, que era atleta do Santa Maria, creio que o próprio treinador, ele reiterou que de fato ocorreu a cabeçada, quando ele traz as alegações dele em vídeo, ele reitera que isso de fato aconteceu. Com relação ao que ele traz sobre o atleta do Pato, eu não posso julgá-lo, porque ele não está em denúncia aqui, ele não foi relatado em súmula, apenas o senhor Kaique, então dele reitera a denúncia com relação à cabeçada e com um dolo, porque mesmo que tenha vindo a ser uma revidação, o fato não deveria ter ocorrido, ele deveria ter evitado de ter revidado, se for o caso, mas como eu disse, apenas posso trazer como verídica a súmula o fato que ela me trouxe, então reitero a denúncia pelo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, com relação ao treinador da equipe do Santa Maria. Reitero a denúncia também pelo 258, parágrafo 2º. Ressalto que o mesmo ele é reincidente nesses mesmos artigos. Como eu disse, temos que trazer como verídica aqui a súmula, porque o árbitro ele é a autoridade máxima em quadra, ele que presenciou o fato, ele que ouviu e veio a relatar isso posteriormente em jogo. Então, eu acredito fielmente na súmula e na retratação de jogo, então reitero a denúncia com relação a esse fato, mesmo com as alegações trazidas a ele perante o vídeo apresentado pela defesa. E ainda com relação ao Santa Maria, ao clube em si, a EPD, apesar do vídeo também trazido pela defesa, não houve a identificação em súmula do torcedor que jogou a garrafa em quadra, e muito menos a lavratura de um boletim de ocorrência que poderia vir a livrar a EPD de qualquer penalidade e não se tornar responsável objetivamente com relação ao fato. Então, reiteramos a denúncia no 213, inciso 3. Pela Procuradoria, seria isso, Excelência. Muito obrigada. Vamos passar a palavra agora ao senhor doutor Vinícius primeiro. Perfeito, senhor presidente. Já estou com a palavra? Sim. Muito boa noite, senhor presidente. E cumprimentar todos os auditores presentes essa noite. Faço na pessoa de vossa presidência. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estar contribuindo com esse julgamento. Vai ser rápido hoje. Cumprimentar também ao doutor Jason, a doutora Cauana, a Ana, que sempre nos auxilia. A vida e relance hoje no Congresso, mais cedo, mas não tive oportunidade de cumprimentá-la. Via o momento icônico dela na nossa manhã hoje. Doutor Rafael também. E, excelências, partindo direto ao ponto agora, que nos é importante aqui, caro para o processo, é uma distinção com relação a este bloqueio. De fato, o código ele vai nos dizendo, 250, que o atleta que de qualquer forma interrompa um lance de claro de gol, ele vai estar distrito às penas do 250. Entretanto, é de se considerar dois fatores. O primeiro é a ausência de imagens. Nós não temos como corroborar a versão da súmula. E a súmula, ela não descreve um ato desleal. Ela descreve uma ação mecânica. A arbitragem não relata que o atleta, de maneira voluntária e consciente, meteu a mãozona na bola ao invés de alcançar a bola com outra parte de seu corpo, de maneira intencional, buscando evitar aquela tentativa de gol. A súmula não narra isso. Ela diz que o atleta impediu uma chance clara de gol, motivo pelo qual foi advertido e expulso em quadra. Houve uma marcação de pênalti para a equipe adversária e ponto final. Por isso,
eu não vou dizer, o artigo 250 ele é claro, infelizmente, em não distinguir essa ação mecânica involuntária de uma ação voluntária. Ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Motivo pelo qual vou requerer a Vossas Excelências a incidência do parágrafo 2º, porque a gravidade da infração descrita pela arbitragem e conforme tudo que aconteceu naquele lance, a maneira que o atleta saiu de quadra de maneira consciente, sem se exaltar, sem causar qualquer prejuízo para o espetáculo, deve ser considerado o fato de ele ser primaríssimo também, não é um cliente frequente deste ou de qualquer outro tribunal, então faz jus ao atleta as benesses do parágrafo 2º do artigo 250, para substituir eventualmente alguma pena pela pena de advertência pela baixa gravidade, como já relatei a Vossas Excelências. É o que requeiro na noite de hoje, senhor presidente, pela defesa do pacto, era o que continha. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Jason. Boa noite, doutor Vinícius. Obrigado pelo cumprimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí aos ilustres auditores, a Procuradoria, a Ana também, sempre muito prestativa com a gente, sempre que a gente, principalmente quando a gente trabalha de forma virtual, ela sempre nos atende muito bem. Os nobres colegas e os demais presentes aqui. Excelência, quero começar a defesa aqui pelo atleta Kaique, que aqui a gente não tem muito o que se falar. Só queria chamar a atenção pela veracidade de que o técnico aqui do Wilton, que também está sendo julgado aqui, a veracidade dele que ele traz no vídeo de que realmente o atleta ali, ele perdeu a cabeça e ele acabou agredindo ali o seu oponente, né? Se aconteceu um soco anteriormente, um murro anteriormente, a gente não sabe porque também não foi relatado, né? Mas realmente ele infelizmente, ele deu uma cabeçada ali no seu oponente. Desse modo, a gente não tem muito o que argumentar aqui, só pedimos que seja levado aí em consideração as atenuantes do 182 para a aplicação da pena mínima aí ao atleta Kaique. Essa é a defesa do atleta, tá? Quanto à defesa do técnico, aí a gente precisa aqui recolocar aqui os fatos aqui em seus devidos termos. Durante a partida, ali, conforme relato até do técnico, houve uma briga entre os atletas, em frente ao banco de reserva do técnico que foi denunciado, né? E o técnico, agindo de forma instintiva e preventiva, ele adentrou parcialmente a quadra com a clara intenção de separar, né, os jogadores e evitar o episódio ali, que o episódio evoluísse para uma agressão física mais grave ou algo que algo assim, uma situação de que qualquer profissional responsável faria ali diante de jovens atletas sob sua orientação. Isso aí ele não pensou duas vezes para fazer isso. E mesmo assim, né, o árbitro, em um entendimento aí que a gente respeita, mas não compartilhamos dele, ele acabou expulsando o técnico por invasão à quadra, né? E posteriormente, em súmula, ele veio e registrou que o técnico teria proferido ofensas do tipo vai tomar no cu e você é ruim. Essa alegação eu quero chamar a atenção de que ela é totalmente inverídica, conforme o técnico ali ele relatou, né? O relato do denunciado, apresentado através da prova de vídeo ali, e a coerência do próprio contexto demonstra que o técnico apenas questionou com serenidade e veemência porque apenas o atleta da sua equipe havia sido expulso, enquanto o adversário envolvido na confusão não recebeu a mesma punição e sequer foi relatado em súmula, né? E aí o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, ele exige a conduta desrespeitosa ou ofensiva, né? E não pode ser punido a mera reclamação e tampouco uma manifestação emocional, ainda que em tom elevado, quando ausente o dolo de ofender. E no caso dos autos aqui, excelência, o técnico não dirigiu palavrões ou ofensas pessoais à arbitragem, ele não gesticulou de forma agressiva, e não houve qualquer registro audiovisual ou testemunhal que confirme as expressões descritas em súmula. Inclusive, ele vem aqui
com a maior boa intenção e não nega de que o seu atleta, lá que também está sendo julgado, ele não nega que o atleta cometeu uma agressão. Então, não teria por que ele mentir que ele não falou nada pro árbitro ou coisa assim, porque ele está sendo sincero ao colocar que o atleta dele realmente agrediu, né, um companheiro ali, e aí no julgamento dele ele vem também e fala que realmente ele não desferiu essas palavras contra o árbitro e que para ele teria sido expulso porque invadiu a quadra. Nada além disso, né? Tanto que ele saiu de quadra de forma normal e não aconteceu mais nada ali. Trata-se aí, portanto, de um erro de percepção do árbitro, compreensível no calor do momento ali, mas que não pode fundamentar uma condenação disciplinar. Ressaltamos ainda que o técnico agiu em defesa da integridade física dos atletas, porque ele entrou na quadra para separar um conflito maior, para que não evoluísse para uma situação mais grave. O que, ironicamente, né, demonstra aí o zelo e a responsabilidade, não a indisciplina. As jurisprudências também vêm no sentido de que a mera reclamação contra a decisão de arbitragem sem ofensa ou atitude agressiva não configura o tipo do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, né? A tipificação desse artigo, ela exige, conforme já falei, um desrespeito manifesto, palavras injuriosas, atitudes hostis, o que simplesmente não se verifica aqui nos autos, porque o técnico ele veio de livre e espontânea vontade e realmente falou ali o que aconteceu e que ele nem sabia o porquê ele tinha sido expulso. Para ele foi porque ele teria invadido a quadra, né? E depois ele recebeu essa notícia de que seria aí por desferir essas palavras que ele não falou. Além disso, também a súmula, né, do árbitro, ela, embora seja um documento dotado de presunção relativa ali de veracidade, ela não é uma prova absoluta, podendo e devendo ser afastada diante das evidências ou coerência fática contrária, que são as que nós trouxemos aqui, né, com o depoimento do técnico que afasta essa presunção relativa aqui, né, de veracidade. Eu queria lembrar também, Excelência, que nós estamos tratando aqui de um campeonato sub-20, uma categoria formadora, né, na verdade. O técnico, ele trabalha ali na função de educador, né, de modelador de conduta, responsável direto pela orientação dos atletas, e daí vir a punir de forma severa alguém que, em momento de tensão, buscou evitar uma briga e manteve a postura sem ofensas, seria contrário ao espírito pedagógico da justiça desportiva. A própria expulsão em quadra já representou essa punição imediata e exemplar, com prejuízo técnico e moral. Uma nova suspensão aí seria duplamente punitiva e desnecessária. O técnico veio aqui diante de vocês, assumiu uma postura colaborativa, reconhecendo que não deveria ter deixado a área técnica, né, ainda que por boa intenção. Demonstra também o arrependimento e o respeito pela arbitragem também por este tribunal. E daí esses elementos aqui autorizam a aplicação das atenuantes, né, do artigo 182, e inclusive também podemos levar em consideração aí uma substituição de pena por advertência, invocando aqui o artigo 258B, né, porque aqui a atitude aqui ela se caracteriza mais do que no 258, lá de invadir a quadra, do que propriamente do que ele foi aqui denunciado. E aí, para o técnico, para o julgamento do técnico, a gente requer a improcedência da denúncia, né, por ausência de prova inequívoca, de conduta desrespeitosa, reconhecendo que a invasão de quadra teve caráter preventivo e não disciplinar. E caso não seja o entendimento de vossas excelências, né, que seja aplicada aí a pena mínima, né, com a substituição por advertência, conforme já
já dito aqui, e as atenuantes também do 180, do artigo 182 e do 258. Em respeito, 258b, parágrafo 1º, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter educativo da justiça desportiva. Excelência, o futebol de base é uma escola de valores, e esse tribunal, mais do que aplicar sanções, tem a nobre missão de educar, orientar e formar, né? O técnico Wilton, com longa trajetória e de dedicação aos jovens atletas aí, ele viveu um episódio isolado aí, né? Movido por zelo e não por desrespeito, porque até então, até receber a convocação para esse julgamento, ele pensou que a expulsão dele teria sido por invadir a quadra, né? Então, que a justiça desportiva seja sensível e pedagógica, reconheça a boa-fé e aplique a medida mais justa, ou seja, a absolvição, né, do técnico Wilton, ou se assim entender, a advertência. Ou, ao contrário, que seja pelo menos diminuída a pena de acordo com o artigo 182, a pena mínima. Quanto à defesa pela EPD, cumpre esclarecer aqui e trazer para Vossa Excelência, embora o vídeo já trouxe, né, que o referido objeto ele foi arremessado por um único torcedor, de forma isolada, sem qualquer dano, interrupção da partida ou risco à integridade física de atletas, árbitros ou demais pessoas ali que estavam presentes. O clube, desde antes da partida, adotou todas as medidas cabíveis ali, inclusive com contratação de segurança privada, revista do público nos portões de acesso, a ficção de aviso de proibição de arremessos de objetos, orientação contínua aos torcedores através do sistema de som de que não era para jogar objetos dentro da quadra. E aí, tão logo que foi identificado o torcedor, ele foi retirado do local e encaminhado a própria polícia, na verdade, retirou ele dali, né? Demonstrando a diligência e a colaboração aí da EPD. O artigo 213, ele impõe a responsabilidade por omissão, né? Quando o clube deixa de tomar as providências capazes de prevenir e reprimir. Então, tá? Mais um minuto só, tá, Matheus? Tá. E no presente caso, restou evidenciado que o clube não foi omisso, né? Adotou todas as medidas para evitar incidentes, assim como mostra aí o vídeo, feito logo após a partida. Diante disso, a garrafa plástica também estava com pouca água, não possui potencial ofensivo ou significativo, né? E diante disso, nós viemos pedir aí o arquivamento da denúncia por ausência de responsabilidade do clube ou da entidade, ou subsidiariamente a aplicação da pena mínima, considerando a baixa gravidade do fato e a colaboração efetiva da denunciada. Essas são as defesas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela exposição. Vamos lá. Vamos, doutor. Pronto. Vamos lá. Só um instante, por gentileza, doutor. Sim. Doutor Gelson. Doutor Jason. Oi. Doutor Jason, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando aqui o seu depoimento, a sua defesa, sobre o boletim de ocorrência. A EPD providenciou esse boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? A EPD não fez porque na hora que foi os próprios torcedores, na verdade, quem denunciou o rapaz, quem apontou quem jogou o objeto ali. E na hora que apontou quem jogou o objeto, foi a polícia militar que desceu a arquibancada e já retirou ele do local. E aí a EPD ela não teve posteriormente não teve nenhuma ação após a polícia retirar ele do local. A EPD foi
ela viu quem era, né? Nilson, o torcedor denominado como Nilson, e a EPD proibiu ele de entrar no jogo que teve posteriormente, após esse jogo do Pato, e também proibiu ele de dar continuidade até o resultado desse julgamento aqui, para ver se libera ele ou não para assistir os próximos jogos. Ok, obrigado. O jogador está com a palavra. Pois bem, parabéns, tanto à promotoria, quanto às novas clientes defesas, e vou conferir a sentença de acordo com a defesa e com a denúncia, né? Pois bem, quanto ao primeiro denunciado, o senhor Micael da Silva Barbosa, o atleta que foi expulso por interferir no gol, né? Botando a mão na bola, dentro da área. Bom, trata-se sim de um lance um pouco diferente, né, do que a gente costuma ver, porque a bola ia para o gol, né, de fato, houve a mão na bola, né, para impedir o gol. É um lance de jogo, né? Já foi apenado com o cartão vermelho, a expulsão direta, né? Ao que faz automaticamente pegar uma partida já de suspensão, né? Contudo, é um lance que não é bonito, né? Aos olhos de quem vê, né? Porém, vou levar em consideração ter sido um lance de jogo e não ser um incidente, de ser primária, né? Vou acolher a denúncia e vou acolher também a tese da defesa em substituir a suspensão por advertência, tá? Levando em consideração a primariedade e dentro desses outros fatores. Quanto ao segundo denunciado, o senhor Kaique, aqui sim temos um outro cenário, né? Que foi, de fato, uma agressão, né? Infringiu, sim, também o artigo denunciado. Então, foi a cabeçada, né? Que pegou no peito e no rosto, o que, por sorte, não ocasionou algo mais grave, né? Ao que indica o decorrer dos fatos aqui, não houve atendimento e, enfim, contudo, foi bem grave, né? A cabeçada é um lance que desvirtua de todos os lances cabíveis, né? No mundo da bola, então foi outro esporte, né? Que ele estava praticando, né? Esporte de luta, alguma coisa assim. Então, aqui eu vou acolher a denúncia e vou apenar a pena mínima, levando em consideração também ser primário, né? Vou aplicar uma pena de 4 jogos de suspensão e vou aplicar os benesses do artigo 82, haja vista também ser primário, e ficando 4 em abstrato e 2 em concreto. Referente ao terceiro denunciado, o senhor Wilton, que é o técnico de Santa Maria, pois bem, entendo que foi um lance, ele estava no calor do jogo, da emoção, devido à confusão. Contudo, o que vem na súmula não pode ser descartado, né? Tá, não é absoluto, mas também não tem uma fé, né? A gente não pode descartar um total, né? Agora, vou acolher a denúncia, vou acolher também os argumentos da defesa, em se tratando da primariedade, se tratando de ter sido um calor do jogo, em se tratando de ele ter invadido a quadra até para apartar a briga, a confusão, né? Pois bem, mas ele não pode, né, chegar e xingar o árbitro, né? Enfim, vou
acolher a denúncia, aplicar a pena, né? Contudo, vou substituir a pena de suspensão também por advertência, por entender que foi do calor do jogo e entender também a primariedade dele, levando em consideração. Com referente ao quarto denunciado, a ETD Santa Maria Futsal, pelo fato do torcedor arremessar o objeto, houve sim, né, um fato consumado, que foi o arremesso. Então, a gente não pode descartar também esse fato, que foi consumado, certo? Só não houve maiores prejuízos, só não ficou paralisado o jogo devido à eficiência da equipe. Isso também tem que ser ressaltado e enaltecido, né? Então, eu vou aplicar a pena mínima. Aplicar a pena mínima de 200 e a pena mínima de 213 que nos traz R$100, né? Vou aplicar os R$100 e usar o artigo 82 para reduzir para 50 concreto. Então, for 200 R$100 em abstrato e 50 em concreto. Também pelo fato de não podermos deixar incluir. Foi um fato consumado e esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Jorge, muito obrigado. Doutor Jorge. Bom, vamos lá. O que eu vou divergir só do doutor Jadson? Quanto ao primeiro, por etapa, assim, quanto ao primeiro denunciado, o meu entendimento, eu deixo bem claro aqui, que é um entendimento pacificado por essa segunda comissão, nossa, que ele trocou uma vantagem ali que o jogo permite, ou seja, ele fez ali a falta, ou impediu o gol, alguma coisa assim, já cumpriu a suspensão, já cumpriu a suspensão automática. Então, eu entendo, e isso daqui é majoritário por essa comissão também, um entendimento, né? A gente até cita, presidente, aquele caso na Copa do Mundo, lá, o Soares, se não me engano, que ele colocou uma classificação do time dele lá, na mão que ele fez, acabou saindo e ainda vibrando que o rapaz não fez o pênalti, não converteu o pênalti. Bom, voltando aqui. Então, o meu entendimento nesse primeiro denunciado, né, como é a linha de raciocínio, é pela absolução. Mesmo o doutor Jardim gerando pela queixa, ainda mais que o atleta não tem um antecedente, não é reincidente. Então, nesse primeiro denunciado, eu entendo pela absolução. Então, eu divido o doutor. O doutor da vênia, né, doutor? Por favor. O segundo denunciado, o senhor Kaique, né, que é o atleta também, eu concordo perfeitamente. 4, né, em abstrato, 2 em concreto, então eu concordo com o doutor Jado. O terceiro, o doutor Jado, se eu não me engano, ele... 2-1, isso, doutor? Não, eu acho que pela advertência, tá? Então, eu já entendo diferente. Eu entendo também nesse terceiro denunciado pela inconcreta de 2 partidas, em abstrato em 1, tá? Eu até, com todo respeito ao doutor Reis, que fez uma bela defesa, mas eu entendo, doutor, pela vivacidade da súmula. Ou seja, não, mesmo, veja, eu entendi também o depoimento, veio o atleta, né, o treinador, eu acho, né, é o técnico, veio e deu o depoimento dele, dizendo que não falou, porém, eu também não vou desacreditar que um árbitro seria capaz de carregar na súmula uma coisa que não fosse, né, talvez ali no calor, a pessoa não sabe nem o que falou, porque eu também jogo meu futebolzinho no final de semana, nós estamos aqui inscritos no campeonato da OAB, e a gente sabe que de vez em quando a gente extrapola por outros motivos, de repente a gente não sabe nem o que falou, né? Então, nesse sentido também é a minha linha também de pensar e na veracidade da súmula. Então, eu vou me basear nesse 2-1, eu vou me basear em 2 partidas
para as benesses do 182, trazendo para uma partida, vou me basear na súmula, especificamente, tá? Com todo respeito à sua bela defesa. E no caso do quarto denunciado, a IPD Santa Maria, o 213 também descumpriu o regulamento geral da competição, né? O cara fez traz a multa de 100, e eu entendo também do doutor Jader, mas eu entendo também nesse sentido, como mesmo não apresentando o boletim de ocorrência, eu acredito assim, meu entendimento que a EPD providenciou as coisas necessárias, ou seja, foi identificado o rapaz, foi colocado à disposição da polícia, você entendeu? Infelizmente, não houve a concretização do boletim de ocorrência. Porém, a IPD, ela cercou, ela tomou algumas providências nesse sentido. Isso, para mim, me convence. Então, nesse sentido, também, eu divido do doutor Jade, com toda a vênia, também peço desculpas, mas eu absolveria a IPD nesse quesito. Esse é o meu voto, presidente. O senhor votou pela absolvição do primeiro. Absolvição, tá. Absolvição. Quatro partidos de vida do segundo. Concordei. Advertência do segundo denunciado. Não, dois em um do segundo. E absolvição. Doutor Safio. Segue. Eu vou pedir vênia para o nobre imperador e vou contar com a divergência. Certo. Eu também vou acompanhar a divergência. Então, senhores, ficou da seguinte forma o voto dessa segunda absolvição do primeiro denunciado, do senhor Micael da Silva. O senhor Kaique pegou 4 partidas, aplicando as benesses do artigo 182, 2 incompleto. Terceiro denunciado, o senhor Newton, né, que é o técnico. Duas partidas e uma, por maioria. E o quarto denunciado, a Santa Maria Futsal, foi absolvido por maioria. Esse é o voto que nós colocamos. Ok, doutores? O primeiro denunciado. Primeiro denunciado, absolvição. Absolvido por maioria. Kaique, maioria. Aí também Wilton, dois e uma por maioria. Uma partida por maioria. E o último absolvido por maioria. Beleza. Próxima pauta, 348. Excelência, só um minuto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vinícius e todo mundo, doutora Cauana. E vou me retirar. Muito obrigado, tá? Obrigado. Boa forma, senhor presidente, Cauana, todos, boa noite. Boa noite. Boa continuidade nos trabalhos aí. Tchau, tchau. Boa noite. 348, relatoria do doutor. Relatoria do doutor Célio. Pode fazer a leitura do doutor Célio, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de jogo do Campeonato Paranaense, Sub-20, jogo D, 23-38, onde participa a Celso Pinzinho e a Esfinge Futsal. A denúncia da Procuradoria se assenta em 4 denúncias. Fato 1. Não há espaço e cadeiras para 13 pessoas sentadas nos bancos de reserva? Não. Ela diz que não. As condições adequadas sobre o banco de reservas, lendo aqui a denúncia. As condições adequadas sobre o banco de reservas cumprem as exigências básicas para a realização da partida de futebol de salão previsto no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, assim como pelo previsto no artigo 38, caput do regimento do Regulamento Geral de Competições e artigo 40 também do mesmo regulamento. A segunda denúncia, o segundo fato,
anota a seguinte questionamento: há isolamento para torcedores atrás dos bancos de reservas das equipes? Resposta vem não. Também aqui aponta o descumprimento aqui do artigo 38, parágrafo 20º do Regulamento Geral de Competições. O fato 3 da denúncia relata o seguinte: no vestiário da equipe de arbitragem havia mesas, cadeiras ou bancos em boas condições? A resposta é não também. E tem uma observação de que havia somente banco. Nesse caso aqui, o descumpre, né, o regulamento específico do campeonato, né, da categoria de base sub-20, seu artigo 8º, parágrafo 1º, a linha A. E também a punição aqui prevista seria no artigo 3º do CDJB. O fato 4 indaga o seguinte: foi executado antes do início da partida no nacional e estadual? A resposta também é negativa, e a pretensão coletiva da Procuradoria também se fundamenta nos termos do 191, inciso 3º. Acompanha o processo de jogo, os relatórios atestando essas informações que fundamentam a denúncia. O processo foi recebido pelo tribunal no dia 23 de 10. Me perdoe, o jogo acontece em 12 de 10, portanto, existe a denúncia. Compulsando a folha de antecedentes, detém-se aqui sete processos, mas nenhum deles fundamenta o 191, inciso 3º. Todos se fundamentam na mesma infração que é o 213, CDJ. Seria esse o relatório. Obrigado. Obrigado, Cecília. Doutora Cauana, está para falar? Pedro foi descrito e defensor. Senhor presidente. Doutor Raval? É do Marcelo Franquinho, né? Isso. Presidente, só para complementar, Pode falar. a parte, a EPG juntou agora com a denúncia, a sua defesa, rechaçando todos os argumentos, dizendo que cumpriu o regulamento, contar cópias, declaração da pessoa responsável pela execução, inclusive, a tentativa aqui de comprovar uma regularidade dos procedimentos com a correção dela. E, ao final, tudo na câmara de procedência. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite, Excelência. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Espero que o mesmo esteja acontecendo com os senhores. Graças a Deus. Doutor, tem provas a produzir? Nenhuma, Excelência. São as que constam na defesa. Doutora Cauana, tem uma palavra, então. Doutor, será produzido as provas antes? Eu posso produzir a declaração das imagens? Ela vai passar as imagens aqui para a gente. Aqui já está montado na defesa, mas... Ok. Ante a defesa. O senhor quiser comentar, doutor? Com vontade. Obrigado, Excelência. Então, esse é o banco de reservas. Eu juntei fotografias e fiz questão de enumerar todas as cadeiras que estão lá, tanto de um lado quanto do outro da quadra, demonstrando que surpreende a denúncia, o que constou no relatório, porque esse é o banco de reservas que a ACEL Futsal utiliza para jogar o campeonato da Série Ouro e todas as categorias de base do Paranaense, Copa União também. E aí apresento também outras fotografias de partidas do Sub-20 e partidas da Série Ouro para demonstrar também a questão do público e da área de segurança aí
atrás do banco de reservas. É. Essa é a única fotografia que tem da série Ouro, Excelência. Foi apresentada justamente para demonstrar ao público presente quando se trata de série Ouro, que é o time adulto, né, que participa. Na próxima também aparece aí mais uma identificação, inclusive aparece a fita que serve como isolamento. Ali, ela não saiu a seta. Um pouquinho mais para baixo, só, por favor. Não está a seta. Mas ela consta, a seta ficou para cima. Ela está um pouquinho atrás da parede acrílica, ali, daquela proteção acrílica. Embaixo, um pouquinho ali, tem a parte amarela e preta ali. Acho um pouquinho para baixo. Não, onde você estava lá mesmo? Ali, ó. Atrás do rapaz de vermelho que está no banco ali de reservas ali. Certo. Na frente dos dois rapazes de preto tem uma faixinha, uma fita amarela e preta. Então pode ver que ele tem o distanciamento, sim. Só que a situação é para demonstrar que sim, respeitado pela ACEL, essa faixa de segurança aí que exige a regulamentação vigente. Tá ok, doutor. Mas eu vou sair das portas, né? Isso. Aí a questão da arbitragem. Essas são fotos da sala de arbitragem, não é? Onde consta o sofá, banheiros, chuveiro quente, como constou nessa parte. O que causa estranheza é a falta de mesa, que é mencionado. Não existe, pelo menos eu procurei aqui, a exigência de que tenha banco e mesa na norma. Mas não veria necessidade também ou impedimento de uma comunicação, uma solicitação por parte da arbitragem para que fosse providenciado, se efetivamente não existisse no local. O fato que, assim, até o supervisor nos traz ao conhecimento é de que jamais houve qualquer reclamação, tanto, inclusive, teve o seu Rivelino, que é representante da arbitragem, elogiando os trabalhos da ACEL e a forma como se administrava, inclusive o comportamento da torcida, que jamais apresentou problemas, e nem mesmo na questão de segurança, a organização de quadra e atendimento de todas as exigências que eram apresentadas pela federação, na forma de cumprir com a regra, né? E agora veio essa enxurrada, vamos colocar entre aspas aí, de acusações. Okay. Mas, enfim. O senhor vai ser oportunizado para o senhor fazer a sua defesa daí. Ok, obrigado. Não, pode. Excelência, eu vou ser bem breve, porque eu creio que as imagens que o doutor trouxe por parte dele trazem alguns fatos, mas também não posso dizê-las que elas trazem a verdade dos fatos, porque não sei se era de fato isso que estava no dia em que foi ocasionado esse jogo, no dia que ocorreu o jogo, né? Se isso foi daquele momento, se foi naquele momento, naquele dia fático em que foi relatado em súmula, em que não haviam as 13 cadeiras, ou que não havia, ou que só havia bancos na sala da arbitragem. Com relação ao acrílico, acho que com relação a isso, teria que se ter imagens daquele jogo em si, que havia além disso, o afastamento, que acho que é de 1,5 metro da grade, né, o isolamento com a torcida, e também não se traz nada nas provas apresentadas com relação à execução do hino, que deveria ter sido feito antes das partidas, antes do início de partida. Então, com relação a todos os fatos trazidos, que são 4, em que denunciam a EPD no 191, inciso 3 do CBJD, a Procuradoria ela reitera a denúncia, senhores. Seria isso, Excelência. Ok, doutora, obrigado. Então, o doutor Rafael tem a palavra pelo tempo regulamentar.
Então, boa noite, Excelência. Minha saudação a Vossa Excelência, aos demais auditores, à Procuradoria, a senhora Ana, que nos atende sempre com muita cordialidade. E, enfim, ratificando todas as informações que já adiantei, com relação ao hino, aos hinos, de fato não foi executado. A informação que nos foi passada foi que, infelizmente, o imprevisto ocorreu e a execução não foi possível naquela ocasião. Com relação aos bancos, nunca houve qualquer problema, nunca houve qualquer retirada desses bancos. Eles têm uma quantidade, inclusive, fixadas ali, e outros 3 bancos próximos ao local da arbitragem, conforme consta as imagens na defesa. Então, partidas de antes e partidas depois daquela data, de 12 de outubro, ocorreram, inclusive com o próprio Pato Futsal, com um volume bastante grande de pessoas, e não houve qualquer tipo de relatório aí na arbitragem. Com relação ao isolamento também, de igual forma, e a parte que diz respeito à arbitragem, na sala de arbitragem, como já falei, não houve qualquer tipo de problemas relatados na ocasião e nem consta também na norma, pelo menos da forma como foi relacionada aqui na denúncia, não consta exigência que fizesse parte dos itens obrigatórios no local lá, a presença de uma mesa, né, já que existe sofá, existe chuveiro e existe o banheiro em si para uso com conforto, né, dos árbitros. Então, caso ainda assim se entenda pela punição da ACEL, que data vênia, eu não quero, a gente discorda, mas enfim, que então seja aplicado, em razão de serem umas situações de menor gravidade, que seja aplicada a substituição pela advertência, então, nesse caso. Doutor Sérgio, está pronto? Sim, presidente. Tem a palavra. Obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Rafael, pela defesa, doutora Cauana, pela intervenção. Eu vou, digamos, acolher em parte os argumentos da Procuradoria e em parte os argumentos do nosso defensor. Quando eu pinço as fotos, especificamente, eu não consigo, aquilo que a doutora Cauana falou, né? As provas, elas vêm divorciadas de data, e eu não consigo ter uma previsão de quando elas efetivamente foram feitas, né, efetivamente. Aí eu me apoio, assim como a maioria como os meus pares, na presunção da súmula, né, para, digamos, deixar de lado esse probatório que veio por meio das fotos para colher a denúncia. Eu não consigo... Eu contando as cadeiras, até me parece que as cadeiras que foram apostadas na ponta da extremidade, elas fazem conjunto com com os bancos dos visitantes, né? Isso me deixa uma dúvida e eu não posso, né? Eu vou me limitar aqui com a questão da súmula para a decisão. Então, eu estou acolhendo aqui a comissão aqui quanto ao fato 1. Daí, claro, né, como funciona a folha de antecedentes, eu vejo que não tem condenação nesse sentido, né, no termo do 91, inciso 3º. Então, aqui, nesse primeiro item, nesse primeiro fato, eu entendo pela condenação, né, em abstrato de R$200 e em concreto de R$100 por primeiro fato. Com relação ao segundo fato, né, há isolamento para torcedores atrás de banco de reservas das equipes, a resposta tem aqui como não. Qual seria, né, no que nós incorreríamos se a gente entender que não houve cumprimento, né? Qual é a consequência disso? Seria uma previsão lá de 213. E quando eu pego 213 ali na folha de antecedentes, eu vejo que todas as condenações
se deram nisso, né, justamente por questões, aqui, ó, usando aqui o 213, deixar que uma província é capaz de prevenir e reprimir desordens é fácil de expor, né, ou invasão e tal. Esse isolamento vem justamente para prevenir essa conduta do 213. Eu puxo para os precedentes, eu vejo que já teve várias condenações nesse sentido. O que eu quero dizer com isso é que existe sim uma necessidade de melhoramento desse isolamento, né? Então, aqui também eu entenderia pela condenação, mas da mesma forma, R$ 200 em abstrato, R$ 100 em concreto, né? Em relação ao fato 3, doutor, de fato, eu entendo, na sua defesa, o senhor fala, tem bancos? Não, não tem, mas na sequência o do relatório vem dizendo quais são as condições do vestiário dos árbitros. São boas, né? Então, se contradiz e acaba reconhecendo que, de verdade, tinha uma condição adequada de utilização, né? Então, aqui eu entendo pela absolvição quanto ao fato 3. Quanto ao fato 4, a gente sabe, né? A execução do hino é obrigatória. O doutor trouxe o probatório ali que eu entendo, né? No mínimo, comprovou que tinha um profissional apto para executar, mas que, por questões que fugiram do controle dele, acabou não executando, né? Então, assim, a boa-fé tem que ser presumida, ao contrário da má-fé que tem que ser comprovada. Eu presumo pela boa-fé, né, da pessoa que assinou a declaração no dia de hoje, e, claro, com toda certeza, o doutor também, né? Então, aqui eu entendo também que pela absolvição do item do fato 4. Senhor presidente, se meu voto. O primeiro voto só, doutor, foi 200, 100? 200, 100, 200, 100 e a absolvição das funcionárias. Doutor, Bom, considerando o sub-20 masculino, eu vou acompanhar a relatoria dos 206 unidades. todos os itens? Todos os itens. Doutor, já Acompanho na integralidade. então, tá bom. Eu também acompanho o relator. Então, para esses autos, fica a primeira infração condenada em R$ 200 e 100 em concreto, né? A segunda infração também em R$ 200 e 100 em concreto. A terceira infração fica absolvida e a quarta infração fica absolvida. Ok, doutor? Esse é o voto que nós proclamamos. Ok, eu agradeço e já vamos despedindo também. Uma boa noite a todos. Boa noite. Próximos autos, aí vai pela ordem, né? Vamos pelo 347, 347? Não. 347 não funciona. 350. 350. Só me dá um minutinho de pausa. Vamos dar uma pausinha, um minutinho só para usar o banheiro. Ok.
José Edilson Gonçalves. Doutora Carola Provas produzindo 250? 350? Não, excelência. Doutor Sérgio está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de campeonato paranense série bronze, categoria adulto masculino, entre Andirá, Futsal e ADEC Pitanga. Em data de 11/10/25, ginásio Morcegão e Andirá. A Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em razão do ocorrido. Faltando 6 minutos e 50 segundos para o término do primeiro período do jogo, o jogo ficou paralisado por 3 minutos e 30 segundos devido a uma confusão na torcida atrás da mesa dos anotadores, respingando refrigerante nos oficiais. Desse modo, a Procuradoria oferece as seguintes denúncias. Em face da EPD Andirá Futsal, os termos 10 e 13, primeiro CBJD, com a aplicação da agravante do parágrafo 1º do artigo 513 do CBJD. Sucessivamente, a reclassificação da denúncia para o escopo do 191, inciso 3º do mesmo diploma. A denúncia, essencialmente, é essa. Consta dos autos a súmula do jogo, o relatório do fato. A certidão atesta o recebimento da demanda em 21/10/2025, que atesta, né, a sua tempestividade. Compulsão da folha de antecedentes, não se extrai dela, extrai uma condenação, nos termos do inciso 3º, 7/10/2025, e a outra condenação nos termos do 214. Seria esse o trabalho, senhor presidente. Ok, doutor, muito obrigado. Doutora Carola? A Procuradoria reitera a denúncia no artigo 191, inciso 3, que eu acho que diverge um pouco do que está no edital, que ela reclassifica na denúncia para o 191, inciso 3, com relação à infração do artigo 80, linha B do Regulamento Geral de Competições, né, que é de obrigação da EPD manter a disciplina impecável da torcida, o que não é retratado em súmula. Já que ocorre o episódio em que há uma breve confusão e acaba respingando refrigerante, né, na mesa dos oficiais da arbitragem. Então, ocorre reiteração no inciso da denúncia do 191, inciso 3. Excelência, e reitero que a EPD ela já é reincidente no mesmo artigo. Doutor Porcel? Sim, de fato, a Procuradoria fala 213 e sucessivamente o 193, né? Se eu trago para o 193, aí eu acabo acolhendo a questão daí eu acabo... deixa eu falar. Acho que só ocorreu essa confusão na hora do edital, mas ela faz a denúncia no 191, inciso 3. Sucessivamente. Você pode desconsultar. Ele pode desclassificar em 213, aliás, fazer um avião. Então, eu acho que eu acho não, faço o seguinte, então, desclassificamos mesmo, e passamos para o 91, inciso 3º, e daí, como tem a reincidência, eu entendo pela condenação aqui em R$ 500 em abstrato e 350 em concreto. Acompanharia. Doutor Velho? Confere pela autora, senhor presidente.
Não foi relator. Quem dirá futsal e Alberto Pitanga, condenado em R$500 e abstrato, 250 em conta. 250? 250. Partido de 2 metades. Ok? Próximos autos, 351. Doutor Jário, tem a palavra? Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Trata-se do Campeonato Paranaense Masculino, Série Bronze, jogo número SIM 409, Terra Roxa Futsal, contra a Renascença Futsal. O jogo ocorreu no dia 10 de outubro, do decorrente ano, e Terra Roxa, Paraná. A Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face do atleta William de Oliveira Guarnieri, atleta número camisa número 7, registro número 465526, da EPD Renascença Futsal, por interceptar a bola dentro da área penal. Narra o árbitro, abre aspas, alguns 8 minutos e 16 segundos, de jogo expulsei o atleta camisa número 7, da equipe Renascença Futsal, por ter interceptado deliberadamente a bola com a mão dentro da área penal, quando a bola ia em direção à meta, impedindo com meios legais a marcação de um tempo contra a sua equipe. Após a expulsão, o referido jogador retirou-se normalmente da quadra. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJP, tendo em vista o ato desleal ao interceptar deliberadamente a bola com as mãos dentro da área penal, impedindo a concretização de um gol adversário. Requer o recebimento da denúncia da instalação do processo esportivo. O jogo ocorreu no dia 18 de outubro, e a denúncia foi recebida no dia 29 do mês do decorrente ano, portanto, perfeitamente tempestivo. Quem oferece a denúncia é a uma procuradora de justiça, a senhora Tiffany Eduardo de Macedo. O atleta denunciado não contém antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Jário, doutor Cauã. Excelência, a Procuradoria reitera a denúncia no 250, parágrafo 1º, inciso 1, porque eu creio que o árbitro da partida deixou muito claro a intenção do atleta quando ele impede o gol com a mão. E eu acho que o placar também diz muito disso, porque foi uma partida que finalizou em 10-1. Então, o atleta do Renascença provavelmente quis, de fato, evitar que se tomasse mais um gol à equipe, que possivelmente se tornasse um 11-1, se fosse o fato, já sem ter sido um pênalti, por exemplo. E isso, de fato, em nosso código traz que é uma infração clara, o impedimento de um gol. O árbitro relata que provavelmente seria a marcação de um gol. Então, ocorre a interação nesse artigo no 250, parágrafo 1º, inciso 1. Excelência. Ok, doutor Cauã, obrigado. Doutor Jário. Pois bem, eu vou fazer menção, inclusive, a um caso já anteriormente usado, né? E vou equipará-lo. Pois trata-se de um lance de jogo, né? Ele agiu ali no impulso, pegou a bola de fato e pediu o tempo da equipe adversária, e foi expulso e saiu normalmente de campo, tranquilamente, e cumpriu, né? Já a partida de suspensão. Então, eu vou absolver o atleta William de Oliveira Guarnieri. Esse é meu voto, senhor presidente. É um entendimento aqui da majoritário, pelo menos, né? E bom que o doutor Gabriel também está entendendo assim, porque nós já tínhamos discutido sobre isso daí, e a entendimento majoritário dessa segunda, mesmo a doutora Cauane relatando ali, mas ele trocou, como a gente fala, trocou uma oportunidade de gol. Está na regra, ele não ofendeu ninguém, ele não xingou, saiu tranquilamente, então, com a relatoria totalmente. Doutor Sérgio. Normalmente, com a relatoria. Ok, eu também vou com a relatoria, entendimento dessa turma, né? Assim como a gente tem outros entendimentos também, questão do cartão amarelo, seguindo o cartão amarelo, né? Ok, doutora? Estamos vencidos a pauta de hoje, né? Então, obrigado a todos pela presença, né? Vocês são muito importantes para essa comissão. E seguimos. Próxima semana estaremos de volta. Tá ok? Obrigada, excelência. Obrigada, auditores. Boa